Então vamos falar um pouquinho sobre esses compostos aqui que estão sendo formados aqui no metabolismo secundário. Então, dentre os diferentes compostos sintetizados pela planta em vias metabólicas, estão esses carinha aqui, ó, taninos, aleloquímicos e fenólicos. Esses aqui basicamente são produtos aqui de metabolismo secundário que têm uma importância muito grande no desenvolvimento e no crescimento das plantas. Esses são compostos que estão ligados com a defesa do vegetal, com a herbivoria, com a infecção de patógenos, com competição de recursos e até mesmo com competição de espaços. Então, o tanino, por exemplo, não sei se é de conhecimento de vocês, mas quem nunca, né, pegou uma banana verde e comeu a banana e sentiu algo estranho? Na verdade, algo extremamente estranho, né? O que a gente sente? Lá na minha terra, né, que é o Mato Grosso do Sul, lá se diz, falar assim, tá meio marrento isso está meio amarrado. E isso tem até um nome, né, que chama adstringente. Isso são taninos. Isso é uma defesa do vegetal. Essa defesa aí serve para quê, na verdade? Serve simplesmente para dizer, olha, esse não é o momento. Esse não é o momento de se fazer, né, o uso dessa fruta, da alimentação dessa fruta, porque na maioria dos casos, não é o caso da banana, mas na maioria dos casos o fruto serve para quê? Para proteger a semente, serve também justamente para poder, né, perpetuar a espécie, para poder fazer com que essa semente seja dispersa. Então, alguns animais vão ingerir isso e vão lançar em outros locais. Isso acontece. Então, o tanino serve para dizer, ó, isso aqui não está pronto ainda, leva depois. Volta aqui depois e leva essas sementes. Leva esse fruto. Então, esses taninos, eles são substância natural. Ele vai poder acontecer ali, de ocorrência natural na semente, ele vai acontecer nas folhas, ele vai acontecer no caule. Ele sempre vai trazer esse sabor desagradável aí, porque isso vai evitar a herbivoria. Então isso é uma defesa de metabolismo secundário. Isso acontece na via de metabolismo secundário. Já os aleloquímicos, eles são super interessantes. A gente estuda muito isso dentro das ciências agrárias, dentro da agronomia, porque existem muitas plantas que eles têm essa capacidade, na verdade, de liberar essa substância que são o quê? São substâncias voláteis. São algumas substâncias voláteis que ela acaba gerando uma resposta no inimigo. No inimigo, no caso, pode ser uma planta daninha do lado, mas geralmente isso não vai acontecer na própria espécie. Então isso é interespecífico. Isso vai acontecer com outras espécies. Então esses aleloquímicos são voláteis, eles vão ali lançar alguns sinais que vão inviabilizar. Isso não está bem descrito, bem estudado ainda, como que funcionam esses sinais, mas de qualquer maneira vão inviabilizar o crescimento da planta ao redor. Isso favorece o seu próprio crescimento, da sua própria espécie. Então, uma maneira de conseguir competir melhor pelos recursos, pelo ambiente. E tudo isso, então, é produzido dentro do metabolismo secundário. E os fenólicos? Os fenólicos ali são antioxidantes. São antioxidantes ali, eles na verdade eles não são aqueles antioxidantes enzimáticos, mas eles combatem os radicais livres. Então, isso são parte do metabolismo secundário, onde está ligado com a defesa, com a sobrevivência aí dessas plantas, desses indivíduos. Por exemplo, tem muitos herbicidas que atacam justamente nisso, né? Em liberando radicais livres, e as plantas ela luta para sobreviver mesmo na presença de um herbicida, e ela lança então mão de ácidos fenólicos, de compostos fenólicos que vão lutar, que vão tentar essa sobrevivência. Muitas vezes não vai funcionar, obviamente, né, para poder aí se resguardar ali, tentar sobreviver, completar o seu ciclo. É uma maneira de ter resistência a herbicidas, mas obviamente os herbicidas de maneira correta, ali a planta não vai ter chance, mesmo produzindo radicais, mesmo produzindo fenólicos contra esses radicais livres, a planta não vai ter chance de sobreviver, né? Isso é natural.
E, obviamente, não só esses produtinhos aqui que são produzidos via metabolismo secundário, mas também a produção dos próprios hormônios vegetais. Porque é o principal, é a principal aqui conversa nossa. Os outros compostos são interessantes? São interessantes. A gente pode falar isso mais para frente? Específico uma aula disso? Não sei, acho que não. Mas a gente vai falar principalmente de hormônios vegetais que são então de via de metabolismo secundário. São os principais produtos aqui de nosso interesse, que é extremamente importante para a sobrevivência da planta. Mas para nós aqui o fito-hormônio vegetal, ele é o nosso carro-chefe, então ele é produzido também aqui dentro do metabolismo secundário. E aí, para a gente poder descomplicar um pouquinho a nossa vida, esse esquema aqui que mostra para nós tanto o metabolismo primário quanto o metabolismo secundário. Na primeira parte, se vocês observar então aqui, desse esqueminha, a gente tem o metabolismo primário. Metabolismo primário, mais uma vez, incorporação de CO2, incorporação por via metabólica. E ocorre então pela abertura dos estômatos, vai adentrar o ciclo de Calvin, vai acontecer incorporação por meio da enzima Robisco e vai levar para o sítio de ação que é RUBP, que a gente viu nas aulas anteriores, e isso vai desencadear reações, né, formações de outros compostos, como por exemplo o PGA, no caso ali do primeiro produto formado na planta C3 estável. Também a formação de piruvato, que posteriormente, né, em vias respiratórias, fosfenolpiruvato em planta C4, eritrose, que são açúcares, também são compostos de açúcares, e por aí vai, ou carboidrato. E tudo isso é respirável, vai ser levado então para o ciclo lá de Krebs, acetilcoenzima A, que é o produtinho que realmente vai adentrar na respiração, e através disso vai ser então respirado e vai ocorrer a formação de outros compostos além do ATP. Então é necessário o metabolismo primário para que sejam formados os primeiros compostos aqui, né, que vão ser utilizados aqui para as plantas dentro de via de metabolismo secundário, tudo bem? Aminoácidos, a gente sabe que aminoácidos são fundamentais, né, para o crescimento da planta, são essenciais para a vida, função estrutural, transporte, armazenamento, né, e por aí vai. Proteínas também, né, que são formadas, a gente sabe que proteína é o conjunto de aminoácidos, enzimas, formação de peptídeos e por aí vai. Então tudo isso é formado aqui a partir do metabolismo primário, e isso é reutilizado, isso vai ser utilizado aqui em vias de metabolismo secundário. Então, o metabolismo secundário começa aqui. Existem 4 rotas principais, vamos enumerar aqui. Vias, melhor dizendo, rotas ou vias. Ácido chiquímico, que é a primeira rota que a gente tem, via do ácido malônico, via do ácido mevalônico e via MEP. São 4 vias de metabolismo secundário, que estão chegando compostos, aqui que a gente falou há pouco, do metabolismo primário. Então são chegados aqui para o metabolismo secundário e são formados a partir deste momento, via essas vias aqui, são formados outros compostos. A partir disso aqui, são formados compostos especiais que por demanda vão ser formados e vão ser utilizados para as plantas aí, que vão auxiliar ali basicamente, né, no crescimento, no desenvolvimento aí dessas plantas. Então é necessário para que adentre uma dessas vias para ser formado o composto que ali está em demanda naquele momento. E obviamente que a demanda ela vai mudar muito com a espécie da planta, vai mudar muito com a época, o ciclo daquela planta, daquela cultura ali, a necessidade dela. Então, quando a gente fala de demanda, basicamente a gente está dando uma ideia aí na verdade, de momento que a planta vai necessitar ou vai precisar
então desse composto, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, né, aminoácidos aromáticos. A gente sabe que os aminoácidos aromáticos, que é esse carinha aqui, que é formado via ácido químico, ele é muito importante para os compostos ali nitrogenados na planta, assim como para formações de compostos fenólicos. Então, esses compostos fenólicos, inclusive, aminoácido aromático, compostos fenólicos aqui, tem uma importância extremamente grande com relação ali a defesa do vegetal. Inclusive, depois a gente vai ver isso, que alguns fito-hormônios eles não se derivam propriamente dito dos terpenos, que são esses carinha aqui, pode se derivar de um aminoácido aromático, como é o caso da auxina, mas a maioria dos hormônios vegetais eles vão ser derivados desse composto aqui do terpeno, que é uma via de metabolismo secundário da via do ácido mevalônico e via MEP. Trocando em miúdos mais uma vez, então, essa via do ácido mevalônico e o ácido MEP, ele forma um precursor que chama terpeno, a gente já fala mais um pouquinho deles, que são, por sua vez, precursores da maioria dos fito-hormônios vegetais. Então, existem essas duas vias aqui de grande importância para os vegetais. No entanto, existe também a via do ácido mevalônico, aliás, do malônico e do ácido chiquímico, que são, então, vias de composto de outras substâncias que não são fito-hormônios, mas que têm importância na defesa dos vegetais. Além de um hormônio vegetal como a auxina que eu falei anteriormente. Mas a maioria dos hormônios vegetais, eles vão vir basicamente da formação de terpenos. Os terpenoides, que são precursores ali dos hormônios vegetais. Beleza, então qual que é a importância para nós? Terpenos, beleza, é um alceno natural, isoprepenoide, mas mais do que isso, ele é um composto intermediário. Ele é um composto que vai dar origem, então, à maioria dos hormônios vegetais. Ele vai dar origem a algumas outras substâncias também, né, como licopeno, limoneno, citronel, carotenoide, que tem as suas importâncias, que vocês sabem bem disso dentro da fisiologia, dentro da agricultura. Mas o mais importante é a gente saber aqui que, então, os terpenos eles vão dar origem à grande maioria dos hormônios vegetais que a gente vai estudar, tudo bem? Então, essa é a rota metabólica que acontece. Então, só para ilustrar para vocês, então, os terpenos aqui, os alcenos naturais, eles são polímeros, são cadeias carbônicas, na verdade, né? Então, eles vão dar origem a quais hormônios vegetais? Então, vou enumerar eles aqui. ABA, o ácido abscísico, a giberelina, GA, CK, citocinina e BR bracinosteroide. Então, isso aqui é uma estrutura básica dele, é o IPP. Isopentenil pirofosfato, IPP. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono. De acordo com o tipo de terpeno, aí eu tenho uma estruturinha ligada a essa. Então, eu tenho cadeias e mais cadeias. Então, com essa estrutura, então se eu tenho aqui, né, 2, 3 estruturas juntas, eu estou falando então de um monoterpeno, sozinho, com 2 cadeias dessa, um diterpeno, com 3 cadeias, um triterpeno e por aí vai, né? Então, os compostos são enumerados dessa maneira, de acordo com o número aqui de carbonos na sua cadeia, na sua estrutura, tudo bem? Então, esses aqui são alguns compostos que são formados a partir ali também da via metabólica secundária via terpenos. Então, por exemplo, um óleo de rosa, um óleo de flor, é formado a partir de estrutura de isoprenos, de terpenos. Óleo de eucalipto também a partir de estruturas de terpenos. Limoneno, que é, né, um espalhante utilizado juntamente com inseticidas na agricultura, ele é então um composto a partir do metabolismo secundário, derivado de terpeno, que então ele tem isoprenos na sua formação. O óleo de limão, o citral, o mentol,
carvona, óleo de cominho, olha o tamanho da estrutura do licopeno, a quantidade de isoprenos que são para se constituir ele, né? Então podem verificar, podem ver isso, que na verdade todos esses compostos aqui, eles têm uma derivação em comum, que são os terpenoides, os terpenos, que vão dar origem aos mesmos hormônios vegetais, tudo bem? Então, diferentes espécies, variedade de plantas e interações com os fatores ligados ao ambiente de crescimento vão interferir no que vai produzir e o que não vai produzir. Então, é por demanda, depende da variedade dessa interação desse genótipo com o ambiente para se produzir isso aqui ou não. Nem todas vão produzir, por exemplo, limoneno. Limoneno é o limão na parte de citros, né? Assim como, né, o mentol. Então cada planta tem sua especificidade, tem a sua demanda dentro do metabolismo secundários, mas para a gente saber que são, na verdade, os compostos formados a partir do mesmo lugar onde é formado os hormônios vegetais. Então, seguindo dentro desse raciocínio, eu apresento esse esqueminha aqui que está presente no livro do Daisy Murphy, né? Um livro bem recente, de 2017. Então, ele mostra para nós que o metabolismo secundário, ele está presente numa interface aqui do metabolismo secundário com a interação com o meio externo, meio ambiente. Ou seja, quem que vai conversar, né, entre aspas, quem vai conversar vai fazer essa interação com o meio externo, vai conversar com esse meio ambiente, com esse meio externo, com esse meio abiótico, é o metabolismo secundário. Por meio de quem? Por meio dos fenólicos, por meio de terpenos, alcaloides, por meio dos hormônios vegetais. Então, é dessa maneira que vai se conversar. Esses estímulos, então, vão vir da onde? Do ambiente externo, geralmente. Vão vir de uma interação com eles. E, obviamente, depende do metabolismo primário. Não adianta nada, de nada adianta se estiver produzindo hormônios vegetais em quantidades insuficientes. De nada adianta estar sendo produzindo metabolismo secundário em quantidade insuficiente, sendo que o metabolismo primário ele não conseguiu demandar então energia suficiente para que se produzisse uma quantidade adequada do metabolismo secundário, ou seja, no nosso caso dos hormônios vegetais, dos terpenos. Então precisa ter uma quantidade adequada, porque lembra que a gente falou no início da aula, é balanço hormonal. Nas plantas não é diferente. Vai existir um balanço adequado para o crescimento, para o desenvolvimento da planta. Para que ocorra aquele estímulo na planta, para que ocorra aquela resposta na planta ou não. Precisa ter uma quantidade adequada. Os hormônios, eles são em quantidades muito pequenas, ppm, parte por milhão. No entanto, um pode suprimir a ação do outro. Um pode sobrepujar a ação do outro. Então, para isso, ele tem que ser produzido em quantidades adequadas. E para isso, obviamente, o metabolismo primário ele tem que estar preparado para essa demanda. E essa demanda vai vir de quem? Com essa interação com o meio externo. E para que tudo isso acontece? Simplesmente para que ocorra uma adaptação da planta. Precisa ocorrer a produção desses compostos para que a planta se adapte às diferentes condições de clima, às diferentes condições ambientais, às diferentes condições relacionadas ali ao solo, à falta d'água, ao excesso de alguns elementos tóxicos no solo e por aí vai. Então precisa ter esses compostos para que simplesmente a planta consiga, não somente ela conseguir nascer, conseguir se estabelecer, mas ela conseguir completar o seu ciclo de vida. Esse é o mais importante. Então a gente chama isso basicamente de plasticidade adaptativa. Então algumas são mais plásticas, uma tem mais capacidade de sobreviver, uma planta no deserto, uma planta em meio a plantas daninhas, outras têm menos capacidade de se adaptar. Nesse caso, competitividade, nesse caso, rusticidade. E tudo isso vem a partir de compostos de metabolismo secundário. Por quê? Porque é difícil ser planta, ela não fala.
ela não pede. Ela vai ter que dar um jeito de sobreviver e o metabolismo secundário é que vai garantir isso. Beleza, moçada? Então vamos terminando essa aula por aqui. Vou ali e já volto. Até a próxima aula. Fui!